Oi, pessoal! Eu sou a Carol Miranda e eu sou a idealizadora do projeto Conectando Pais e Filhos através da educação positiva. E eu estou muito feliz em poder estar aqui e te ajudar na sua missão mais importante que você tem aqui nesse mundo: ser pai, ser mãe e educar seu filho para que ele cresça em uma casa onde predomina a gentileza e a firmeza como forma de educação, onde predomina o respeito com os limites claros. E também estou muito feliz porque você está aqui comigo buscando conhecimento para melhorar o seu maternar e a sua relação com seu filho. Hoje eu quero explicar para vocês sobre o que é essa tal de educação positiva e como essa forma de educar pode mudar os seus padrões de comportamento através das suas atitudes, te ajudando a ter uma maternidade mais leve, sem precisar ficar aos gritos e estressada 24 horas por dia, dando sermão e colocando criança de castigo todo o tempo. Então, você vai deixar de ser uma mãe louca e estressada, assim como eu era, antes de conhecer essa forma de educar, para ser uma mãe que tem autocontrole e que aproveita dos maus comportamentos dos filhos para ensinar características e habilidades de vida para eles. Hoje em dia, predominam na nossa educação dois modelos de educar. Ou os pais são autoritários demais, ou são permissivos demais. Ou seja, ou são 8 ou são 80. Porque as pessoas que pensam que a punição, os castigos e as humilhações funcionam, geralmente fazem isso porque acreditam que essa é a única maneira de se educar. E porque ainda não têm as ferramentas e nem o conhecimento para fazer diferente. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui acorda pensando em bater nos filhos ou em gritar, humilhar e colocar menino de castigo, né? E aí, as pessoas que não acreditam na punição, geralmente, elas se tornam muito permissivas e deixam a criança fazer o que elas quiserem. Elas não dão limite para a criança. E eu também acredito que elas fazem isso porque elas não sabem outra forma de educar, já que elas não querem ser autoritárias e acabam sendo permissivas por não terem também ferramentas e conhecimentos para poder fazer diferente. Então, enquanto em um modelo predomina o controle extremo, no outro modelo predomina a total falta deste controle. E eu quero te dizer que nenhum desses dois modelos são benéficos para a criança e, a longo prazo, transformam as crianças em pessoas inseguras, com sentimentos de que não são importantes, as crianças não se sentem vistas e não se sentem aceitas. Por isso que hoje eu quero te apresentar um caminho do meio, entre o 8 e o 80, entre o autoritarismo e a permissividade, que é a tão falada educação positiva. E o que seria então essa educação positiva? A educação positiva é educar com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. É dar limites e respeito simultaneamente. É dar limites claros, sem precisar gritar, sem precisar bater, sem precisar punir e humilhar a criança. É ensinar sobre autorresponsabilidade e ensinar a criança a fazer o que precisa ser feito. É não fazer pela criança o que ela já é capaz de fazer sozinha. Falando assim, parece até um sonho essa forma de educar, né? E é quase um sonho mesmo, mas a gente consegue viver esse sonho dentro da nossa casa, só que de olhos abertos. A gente precisa estar bem acordado para conseguir fazer acontecer a educação positiva na nossa casa, porque precisa ser bem plantado, precisa ser sólido, para que não se confunda essa educação com falta de limites, já que os limites aqui são claros. E para que não se confunda essa educação com a permissividade, tá? Já que nessa educação se preza pela autorresponsabilidade, porque o que a educação positiva faz é ajudar os adultos a encontrar um meio termo que não seja nem punitivo e nem permissivo. Por isso que a gentileza e a firmeza, elas caminham de mãos dadas nessa forma de educar. Eu sei que muita gente pode estar achando impossível conseguir esse meio termo, que é ser gentil e firme ao mesmo tempo, porque pensam assim: ou a pessoa é uma coisa, ou a pessoa é outra. Ou a pessoa é firme, ou a pessoa é gentil. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então, imagine aí a sua respiração. E como seria apenas inspirar sem expirar? Ou expirar sem inspirar? Seria a morte, né? E ser firme e gentil não é uma questão de vida ou morte, como a respiração, mas é uma escolha entre ter sucesso ou fracasso na educação dos seus filhos. E eu aposto que você escolhe o sucesso, né? Ah, tá bom, Carol, na teoria isso é lindo, mas e na prática, como que faz isso? Você deve estar aí se perguntando, né? Realmente, é uma forma muito diferente das formas que a gente conhece de educar os filhos. E também muito diferente da forma que nós fomos educados quando a gente era criança e adolescente. Por isso, é muito comum a gente ver adultos falando as seguintes frases: ah, eu apanhei e não morri. Ou, na minha época, meu pai só olhava pra mim e eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Ou, agora nada pode, essa geração é puro mimimi. Ou então, eu não bato no meu filho pra machucar, é só um tapinha. Ou então, você tem que dar uns tapas nesse menino pra ver se ele aprende. Porém, gente, esses adultos que repetem essas frases em alto e bom som se esqueceram o quanto era ruim quando eles apanhavam. O quanto era ruim fazer alguma coisa obrigada porque sentia medo das consequências. O quanto de insegurança ele carrega
ou ele carregava cada vez que ele não sabia se tinha feito a coisa certa, da forma que alguém mandou, porque ele vivia com medo de errar, porque se errasse, poderia apanhar, poderia ser punido, poderia ser humilhado. Por isso, talvez isso reflita em vários dos nossos comportamentos até nos dias de hoje, e a gente nem se dá conta disso. É normal que muitos adultos não consigam perceber os reflexos de uma educação punitiva quando dizem essas frases, porque na realidade eles estão apenas sendo leais aos seus pais e à educação que lhes foi dada. Estão sendo tão leais aos seus pais que repetem os padrões de comportamento que aprenderam com eles. Porém, pessoal, hoje em dia, em pleno 2020, nós temos uma diferença enorme em relação aos nossos pais, que é que os nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam com os recursos que eles tinham há 30 anos atrás. E nós hoje temos à nossa disposição inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, livros, a neurociência, comprovando os malefícios da educação punitiva e da educação sem limites e permissiva a longo prazo. E nós, eu e você, que está me assistindo, somos privilegiados de ter a nosso dispor tanta informação, muitas delas gratuitas, como esse vídeo, que tem como intuito de te ajudar e ajudar o maior número de pessoas a fazer diferente com seus filhos, para dizer para o maior número de pessoas que é possível sim educar com respeito, sem ser na base do medo, e para te dizer que nós podemos sim fazer diferente de nossos pais, que a gente não precisa reproduzir o mesmo padrão. Afinal, nós temos muito mais conhecimento e informação a nosso dispor que eles tinham naquela época. Então, antes de criticar essa forma de educar com base no respeito mútuo, ou de dizer frases como as que eu falei agora há pouco, dê você e ao seu filho esse presente e ao menos escute e saiba como a educação positiva pode te ajudar e como a educação positiva pode transformar a sua vida e a do seu filho. Porque eu tenho certeza que muitas das vezes que você castiga, humilha e bate no seu filho, dói muito mais em você. Porque você sabe que quem não teve habilidade de autocontrole e de resolver problemas foi você. Por isso que hoje eu estou aqui te mostrando uma nova forma de educar, porque eu tenho certeza que se você ainda educa com base no autoritarismo ou com base na permissividade, é porque você ainda não tem as ferramentas necessárias para conseguir mudar. E eu tô aqui hoje para te ajudar a ter essas ferramentas, para te mostrar que é possível mudar os nossos padrões de comportamento e tratar nossos filhos como a gente trata qualquer outro ser humano, com respeito, sem precisar recorrer a recursos punitivos e humilhantes. E eu te digo que é possível, porque se eu conseguir mudar o meu padrão de comportamento dentro da minha casa com os meus filhos, eu tenho certeza que você também consegue mudar o seu. Já dizia a doutora Jane Nelson, a criadora da disciplina positiva, de onde nós tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, antes a gente precisa fazer com que ela se sinta pior. Pense aí comigo, quando alguém briga com você, te humilha, te xinga, te dá ordens, você tem vontade de colaborar com essa pessoa? Ou você sente raiva, você sente ódio e a sua vontade é de sumir ou de revidar na mesma moeda? Pois é, assim acontece com as crianças também. Quando nós a tratamos mal, quando nós as humilhamos, quando xingamos elas porque não obedeceram ou não executaram uma ordem nossa. Elas também sentem raiva, elas também sentem ódio, elas também sentem vontade de sumir ou de revidar. Afinal, não é porque elas são crianças que elas não sentem ou que elas não podem sentir raiva. Veja que quando trazemos a mesma situação que fazemos no dia a dia com o nosso filho para o nosso mundo adulto, fica mais fácil entender como nós temos o costume e a mania de destratar e de desrespeitar os nossos filhos e as crianças. E eu sei que muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber, já que está no piloto automático. E quando vem, já era, a gente já fez. Já fomos mal educados, já humilhamos, já falamos o que não gostaríamos. Então, um dos primeiros passos para você conseguir tratar o seu filho com gentileza e com firmeza é conseguir primeiro se autorregular diante dos maus comportamentos dele. Para depois que você estiver calmo e estiver conseguindo conversar sem gritar com seu filho, sem fazer falta de educação com ele, sem humilhar e sem punir, aí sim, depois que você estiver tranquilo, conseguindo conversar como um adulto controlado, você vai ajudar o seu filho a se acalmar também, para que quando os dois estiverem calmos, vocês possam juntos resolver a situação e o problema que aconteceu. Então, pessoal, entendam, a educação positiva tem como base o respeito mútuo. A criança, ela se sente respeitada pelo adulto e o adulto também se sente respeitado pela criança. A educação positiva tem como base o foco em solucionar os problemas e não em fazer a criança pagar pelos seus problemas, tá? Nós ensinamos a criança a resolver o que ela fez. Ela aprende com seus erros e aprende a resolver problemas. A educação positiva tem como base também a parentalidade proativa, que é quando nós sabemos o que esperar de cada faixa etária. E aí, nós entendemos o porquê a criança se comporta daquela maneira, de acordo com a sua idade.
Tem como base também, como eu já disse, a gentileza e a firmeza caminhando juntas, de mãos dadas. Existem regras, existem combinados e limites claros, que são feitos com a participação da criança, sempre ouvindo a opinião da criança também, deixando que a criança participe destes combinados e dessas regras da casa, no que for possível, de acordo com a idade e maturidade da criança, é claro. E no que a criança não tiver maturidade para opinar, ela será comunicada de forma respeitosa do que precisa ser feito. Então, pessoal, a educação positiva, ela é eficaz a longo prazo, porque ela ensina características e habilidades de vida e socioemocionais para a criança. Na educação positiva, não existe punição, não existe castigo, mas também não existe recompensa, porque o foco aqui é solucionar problemas, tá? E a educação positiva tem como objetivo ensinar características e habilidades de vida e socioemocionais, como, por exemplo, a cooperação, o respeito por si e pelos outros, a autoestima, a autorresponsabilidade, a autonomia e a inteligência emocional. Então, agora que vocês já entenderam o que é educação positiva, eu quero te fazer um pedido. Transforme na sua casa a sua relação com seu filho. Esteja disposto a mudar a forma de se relacionar com seus filhos. Ensine sobre respeito, respeitando. Ensine a não gritar, não gritando. Ensine a não bater, não batendo. Esteja disposto a pregar na sua vida o que você ensina para os seus filhos na teoria. Decida ser o exemplo de autorregulação e de autocontrole para o seu filho. Decida se comunicar de forma assertiva, clara e objetiva. Decida pela educação respeitosa. Decida criar vínculos fortes e seguros, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Obrigada por estar aqui comigo hoje.